Oi, eu sou a Natália e a gente está começando mais um Contra o Autossocialismo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que anda repercutindo bastante, que é a questão Irã, Israel e Estados Unidos e, obviamente, sobre a Palestina, que está envolvida em tudo isso. A nossa pretensão é falar mais sobre a Palestina em um outro momento, mas a gente não vai deixar de falar aqui. Então, agora o momento musical e a gente já volta. Galera, quem quer começar falando aí? Quer dar um panorama histórico aí, Lobão? Quando que foi lá? Israel foi criado o Estado, o primeiro... 1948. 48, né? O primeiro Estado moderno que foi criado já pronto, largado lá, né? Colocado no meio dos árabes, por vontade dos norte-americanos, né? Você tá ligado que quem queria que eles estivessem ali naquele lugar eram os Estados Unidos por causa da Guerra Fria, né? E também quanto mais longe, melhor, né? Também. Na época era isso, né? E era para ter uma área de controle ali para caso a União Soviética... Zona de influência mesmo, né? Com aquela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, para eles era... Tinha que ter um aliado ali naquele ponto do Oriente Médio e eles decidiram pôr o Israel ali. E aí, ainda que ali fosse uma terra antigamente de judeus e israelitas, mesmo assim, na época, na votação lá da ONU, lá da recém-surgida ONU, quem bateu o pé que queria eles lá eram os Estados Unidos. Os árabes não queriam, eles avisaram, vai ter guerra aí. A gente tem que lembrar que, inclusive, a União Soviética também, né, fez uma forte pressão para ter a criação de um Estado de Israel, Sim. apesar de não localizado ali, né, mas... Eles foram vencidos numa votação, teve uma votação ali na ONU que quem decidiu mesmo foram os norte-americanos pela instalação de Israel ali naquele ponto, né? E aí começaram os conflitos, né? É porque assim, né, o pessoal às vezes não sabe muito da história, né? Mas o que levou a todo esse preconceito com os judeus que levou à ascensão do nazismo, né? O judeu é muito tradicional, né? E a gente tava numa época da modernidade ali que as nações tentavam, na verdade, criar uma coesão com a população delas, né? E aí o povo judeu mais tradicional tinha uma enorme dificuldade, né, em ser agregado. Eu não sei se a palavra era é um agregado. povo dentro de outro povo. Sempre Israel é assim, é uma nação dentro de outra nação. Desde quando eles saíram, que o Império Romano tocou eles de lá praticamente, eles são uma nação dentro de outra nação. Você vai para os Estados Unidos, tem lá os judeus, eles são uma nação dentro dos norte-americanos ali. Então, e aí... Você vai para a Alemanha na época de Hitler, é a mesma coisa. Eles não se fundiam com os alemães, né? Assim, eles eram alemães, mas a tradição, como você disse, judaica, ela impede que o judeu ele se mescle, né? Com a população do país. Mas então, lembrar que essa questão, quando a gente fala brincando, né, queriam longe, mas de uma certa maneira é mesmo, porque eles levam primeiro o interesse deles enquanto comunidade do que do país, né? Isso. E ninguém tá julgando se é certo ou errado. Não, né? claro que não. Mas de fato é isso. E como o Lobão bem mencionou, a gente teve conflitos após a criação do Estado de Israel, né, com outros países árabes ali da região, né? Eles já avisaram, se tiver Israel ali ia ter guerra. Até mesmo porque a gente, né, hoje a gente sabe que eles já previam que isso tudo ia acontecer, o que está acontecendo agora, né? Tanto os árabes, nenhum votou para ter Israel ali, na reunião da ONU. Posso fazer uma pergunta que não tem necessariamente a ver com o tema, mas que eu achei interessante agora que vocês comentaram? Mas assim, sua perspectiva enquanto professor de história seria da onde que teria sido o melhor lugar para realocar esses judeus no contexto pós-Segunda Guerra Mundial? Esse é o ponto, outro ponto, que ninguém sabia onde colocar eles também. E eles tinham alguma preferência? Eles queriam retornar para lá. Mas chegou a ter proposta na época, até tirando sarro assim dos Estados Unidos, que falava: por que vocês não aceitam exatamente, os 6 milhões de judeus exatamente aí dentro, né?
Porque os Estados Unidos também tinham um forte preconceito ao antissemitismo. Cabe lembrar aqui, né, Lobão, só pra, né, não sei se vocês têm essa ideia, mas vários estadistas da época, como acho que o Hoover e principalmente o Churchill, eram extremamente antissemitas. Extremamente. Então, né, eles não queriam por lá mesmo, entendeu? O ponto de achar um lugar para colocar eles é que foi o X da questão. E os judeus, tradicionalmente, desde lá da Bíblia, você vai ver o Antigo Testamento, segundo eles, Deus prometeu aquele pedaço para eles. Né? Canaã é ali, né? Canaã é a terrinha que Abraão saiu lá do meio do Iraque lá e foi para bater lá. Deus falou, Abraão, sobe aí e pega aquele terra lá para você. Só que ele chegou lá, já tinha uma galera lá, né? Sim. Então, aí vem esse conflito desde então. Sim. Ali as tribos que estavam ali, todas começaram a brigar, né? Mas Tanto que o judeu já saiu dali antes dos romanos, eles saíram, foram pro Egito, ficaram lá. Depois Moisés leva de volta, segundo a Bíblia, né? Tá? O duro da gente acreditar nesses contextos, né? Primeiro que religiões são diferentes, né? Exatamente. Nem todo mundo é obrigado a acreditar no que diz o Velho Testamento e o judaísmo no Torá, né? Mas apesar que há relatos dentro do Alcorão que também fala da existência, né, dos judeus na região. Só que o problema é assim, se a gente for pegar nativo por nativo e ficar com terra, então vamos mandar tudo aqui pros índios no Brasil, acabou, né? Pois então. Os Estados Unidos vai ter que devolver a região que tomaram do México. Sim. Né? Pois é. A Ucrânia sequer existe. Até porque é um contexto muito diferente, né? O que aconteceu na época que eles ocupavam aquela terra para hoje, que a gente vive num mundo globalizado, onde a imigração é... Entendeu? Tipo assim, é a mesma coisa que o Diego falou. Então vamos devolver a terra que eram dos povos originários daqui, né? Enfim. Não, e não existe essa noção. Só que o judeu não é originário de lá, né? Não. Sim, mas eu tô falando... É isso que o pessoal tem que entender, que o Israel, ele não é... Deus prometeu para eles foram lá e pegaram para eles. É diferente de você nascer lá. Deus falou, vocês nasceram aqui, Canaã é de vocês. E duro que é o Deus deles, né? Porque o Deus de outros pode ter prometido para outros, e aí fica essa briga aí. Então, você vê que legal, né, bicho? Abraão tá lá de boa, pastoreando, Deus falou, Abraão, sobe aí, deixa esse negócio de Iraque, essa coisa, terra de pra cá, sobe lá que tem uma terra melhor para você. Chega lá e fala, Deus me deu isso aqui, gente. Tchau. Você que já estudou um pouco de religião, Lobão, você lembra de onde que o Abraão era originário? Não ali daquela região mesopotâmica ali. Mas, tipo, não necessariamente de onde é Israel, né? Não, claro que não. E outra, eu acho Pelo contrário, eles vão pra lá e Judá, que é a terra dos judeus, é depois. E eu acho engraçado que assim, né, a galera confunde, né, os evangélicos, né, alguns evangélicos dá até dó, né? Que faz o quê? Defende o Estado de Israel, uma criação moderna, como se fosse o povo de Israel. Né? Sendo que os judeus ortodoxos, por exemplo, são contra gente. Essa questão da ocupação de Israel naquela região. Eles têm que ler a Torá, tem um trecho da Torá. Se todo evangélico lesse lá, o pastor lesse no púlpito lá, eles iam ficar em choque, porque tem um texto lá que descreve na Torá mesmo Jesus, o falso profeta. Jesus, para eles, é um falso profeta. E se eles lessem o Corão tá lá que Jesus, sim, foi o profeta enviado por Deus. Os caras do Maomé, eles defendem Jesus e Israel condena. Tanto que foram os judeus que crucificaram ele no Império Romano. E aí, eu não entendo essa vontade do evangélico brasileiro. Eu acho que é uma coisa brasileira. O evangélico norte-americano também defende Israel? Eu acredito que sim, cara. Isso daí foi muito bem trabalhado, né? Foi. Tem uma coisa que eles são ninja, é inteligência, cultura, né? Eles são muito Tinha fortes. Que falar pro evangélico assim, ó, o evangélico. Evangelho é de Jesus, a boa nova. Não é Velho Testamento. Velho Testamento é a Torá judaica. Então, você é evangélico, você tem que acompanhar os passos de Jesus, não da Torá. Porque Jesus veio e disse, apaga o que está lá e agora daqui para frente são as boas novas, o evangelho. Sim. Então o evangélico, ele está totalmente equivocado. E se a gente for pegar, né, e analisar também, há uma grande confusão que assim, igual a gente estava falando, né, você tem a criação do Estado de Israel moderna, você tem os judeus indo para lá, né, sendo chamados para ocupar, tudo bem,
né, tranquilo. Inclusive, judeus conviviam em paz com árabes ali na região antes, já os próprios judeus Sim. ortodoxos falam isso. Mas a gente tem o surgimento de um movimento dentro da comunidade de israelenses, né, de israelitas, não sei como a gente trata, na Uhum. verdade, corretamente, que é o sionismo, Sim, que é uma ideologia comparada, ao nazismo. vão ficar bravo, mas é uma Mas ideia é. de supremacia racial ali, não tem como você dizer que não. E é essa galera que causa todo o problema que a gente tem hoje em dia no Oriente Médio, né? Uhum. Tá, mas professor Lobão, o que é o sionismo, então? Só pra gente O entender. sionismo é essa reunião dos judeus em torno de uma ideia que eles defendem o retorno de Sião, né? De ter uma terra que seja judaica e Grande. a grande Sião, né? É. E excludente praticamente, porque eles acham, como tá lá, eles querem voltar aquele Israel de Abraão, aquele Israel só nosso. E o Monte Sião lá para eles eu acho que é o ponto onde eles queriam fazer a reunião deles, sei lá. Uhum. E aí para eles os judeus, o sionismo é mais ou menos isso, é uma se fechar entre eles. E tem a questão que não é só aquele terreno que atualmente é de Israel. Não, aí Porque dentro do movimento Sionista. sionista, você vê soldados de Israel mais extremistas usam uma badge, né, um patch, um adesivo no uniforme que representa a grande Israel. é. Que aí tomaria áreas da Síria, acho que do Egito, né? Uhum. E tratando sobre isso. Eles são expansionistas. Tanto que teve a guerra lá dos 6 dias, 67 lá os árabes não aguentaram o Estado de Israel ali, porque Israel começou a colonizar os lados. Era para Israel ficar num trecho, num território, e eles começaram a querer tomar mais. E aí os árabes falaram, não, pô, já colocaram os caras aqui, agora eles querem tomar mais. Depois a gente coloca um mapa daqui da evolução. Sim. Exatamente, se você for for ver, era desse tamaninhozinho, ó. Hoje Daqui a pouco tá assim, ó. Hoje o que você tem de área dos palestinos são micropontos É, dentro do Estado controlado por Israel. sim. É um absurdo, né, essa questão da ocupação. Cabe lembrar que a ocupação, ela é condenada, né, essa ocupação ela é ilegal perante o direito internacional. Cabe lembrar que o sionismo já foi considerado pela ONU um movimento que deve ser combatido. E cabe lembrar também, não vamos esquecer, que o Netanyahu, que agora é o grande, Uhum. o grande Líder, causador de guerras aí, líder de Israel, condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Por genocídio, né, em relação à Palestina. Sim. Né? Quer falar um pouco, Nath, sobre a questão da Palestina aí? E a Palestina, sabia que a Palestina, os filisteus que estavam lá antes, né? Você pode ler a Bíblia lá, que tem um monte de trecho da Bíblia que os judeus mandam pau nos filisteus. Seus filisteus. Quando eu era moleque, eu achava que... Eu li muito a Bíblia, né? Eu achava que filisteu eram uns filha da puta, né? Falava, porra, filisteu. Toda hora que eu lia filisteu, eu falava, nossa. Ficou até um xingamento de criança, assim, pra mim, filisteu. E são os palestinos que estavam lá. Todo momento tem judeu metendo pau nos filisteus lá na Bíblia. Filisteu e Babilônia. Babilônia é a terra do inferno pra eles. Né? Por quê? Porque os babilônicos é quem disputava território com eles. Né? Desculpa, Nath. Não, o Diego, ele joga as... Aí que eu vi os palestinos, eu falei, nossa, coitados dos palestinos, estão se ferrando com esses judeus faz tempo. É que eu penso assim, se podia, né? Não, sim, é que você joga do nada, eu tô sem saber o que falar, mas espera lá. Tipo, você concorda em bombardear os palestinos do jeito que Israel tá fazendo? Ai, credo, não. Você acha legal? Ai, não, tá, pera. Eu acho que tem que retornar, assim, no que o Diego tava falando mesmo, sobre a questão histórica da Palestina, né? De como o espaço foi sendo tomado, e hoje em dia a Palestina, ela é nem 10% do que ela era em 1948, né? Então. E é, assim, uma ocupação muito sistemática e muito cruel, porque se você parar pra pensar, são 70 anos de genocídio. Uma pessoa que era criança, se ela chegou à Se vida ela adulta, chegou, porque muitas vezes não chegou, hoje em dia é um idoso de 70 anos. Então, assim, os adultos que viviam naquele território provavelmente não estão mais aqui. E não é porque eles se refugiaram em outro país, é porque provavelmente foram bombardeados, né? E é o que acontece, tipo assim, eu tava vendo
Eu não lembro o nome dele agora, mas era um podcast, tava assistindo com meu pai hoje. E o cara, ele tava falando sobre a questão das crianças, né, que são assassinadas em Gaza. E foram assassinadas em torno de 9 mil crianças por 1 milhão de palestinos. Então, assim, gente, é assim, se você colocar na ponta do papel, isso dá uma questão de mortes comparada ao nazismo, numa questão que eu esqueci qual que é o termo, mas é percentualmente, né, de porcentagem, maior do que o que o nazismo matou, sabe? Então, Isso que Israel tá fazendo tem o nome, genocídio. Genocídio, exatamente. As pessoas insistem em dizer que não. E assim, não venha falar sobre Hamas, porque Hamas é uma coisa, a Palestina é outra. E é isso que as pessoas não entendem. Elas associam Hamas à Palestina, quando é um grupo que surge a partir de um contexto de guerra, a partir de um contexto de fome. Tipo assim, Israel usa a fome como arma de guerra, usa a fome pra atrair as pessoas. E se eu não tô enganada, eu acho que você sabe sobre isso, né? Mas teve um contexto pro Hamas ter sido criado, né? E que não é necessariamente os palestinos que reiniciaram com o grupo. Eu prefiro não falar, porque eu não quero dar informações erradas, mas depois, se alguém quiser retomar esse ponto. Mas sobre a Palestina, é isso, né, gente? É um genocídio sistemático que tá acontecendo. É cruel e eles cometem crimes de guerra constantemente e o que me choca é a comunidade internacional não fazer nada de verdade sobre isso. Porque a ONU debate o tempo todo sobre o que está acontecendo e ela não faz nada efetivo. Para que a ONU existe? A ONU foi criada num contexto pós-guerra, num contexto onde, teoricamente, era para evitar que novos genocídios acontecessem depois da Segunda Guerra Mundial. E você vê um genocídio sendo televisionado e você não faz nada porque os Estados Unidos têm voto de Minerva. Assim, a maior parte dos países que podem votar estão dizendo para parar, para cessar fogo. Israel, há meses atrás, assinou o cessar-fogo. E agora eles voltaram a bombardear, porque eles não estão nem aí para a comunidade internacional. Por quê? Porque eles fazem o que eles querem. Eles atraíram os palestinos de volta para a terra deles e foram fazer o quê? Bombardearam, cercaram a terra, não deixam comida e ajuda humanitária entrar. É só ver o que aconteceu com o Medlin há uns dias atrás, onde sequestraram pessoas que não são nem de lá, sabe? Sequestraram pessoas da comunidade internacional e só soltaram por causa da pressão que foi feita. Porque senão não teria acontecido. Da fragata. Da flotilha. Da flotilha, né? Da flotilha da liberdade, o Medlin. Essa questão que você falou sobre o Hamas, ele surge como um movimento político. E, inclusive, há boatos, na verdade eu não sei nem se seriam boatos, porque circulou em meios de comunicação assim tradicionais, né? Mas que Israel, para enfraquecer a OLP, né, a Organização de Libertação da Palestina, na época apoiava o Hamas. Entendeu? Para enfraquecer uma, fortalecer o outro. E mesmo assim surgiu como um movimento político. O que cabe de lembrar é que como Israel não é um Estado, né, formalmente, essa é uma briga, né, que tem que ter um Estado, ele não tem exército. Então, qualquer ali força que surja... Perdão. A Palestina, perdão. Verdade, desculpa. A Palestina não tem um Estado formalizado, então qualquer força que ela tenha de defesa e tal vai ser tratada como terrorista por Israel. Porque não é institucional, né? Que não é o exército palestino. Né? É um absurdo, né? Inclusive já remete ao fato de não ser uma guerra, porque uma guerra é composta por dois países que têm formas de se defender, que tem agora é guerra, e Israel e Irã é guerra, então. Então, falando nisso, desse contexto histórico, a gente... é o Irã, né? Tá retomado assim, a gente pelo menos entende pela visão de Israel que eles estão no direito, porque eles são um povo escolhido, têm o direito àquela terra, e eles se sentem no direito de massacrar as pessoas que estão aqui. Agora sim, o que Israel foi mexer com o Irã? Exatamente. Eu queria fazer só um adendo. Vamos lembrar dessa questão do o que Israel foi provocar com o Irã, mas a Natália falou dessa carta branca que a comunidade internacional dá para Israel. Na verdade, cara, isso foi algo muito bem construído. Tem um livro que foi um judeu que escreveu chamado Indústria do Holocausto. Como Israel conseguiu criar, através da condenação do nazismo, que todo mundo acha que é algo bárbaro, cruel, eles conseguiram criar uma redoma em volta deles que permitem que eles façam o que eles quiserem, e se você criticar, você é nazista. Exatamente. Até mesmo quando eles fazem exatamente a mesma coisa que o nazismo fez, entendeu? E a gente não tá falando novamente do judeu, a gente tá falando dos sionistas, entendeu? Então essa carta branca que dá é porque os líderes ocidentais cagam de medo de que alguém fala, você tá sendo nazista. E o lobby que foi criado nos países europeus e nos Estados Unidos de apoio a Israel
é muito grande, financia muito político. Muita grana envolvida. Nos Estados Unidos eu acho que é AIPAC, depois eu coloco aqui, é um comitê suprapartidário, tanto para democrata quanto para republicano, para apoiar as questões e ações de Israel. Então, na verdade, Israel suga os Estados Unidos para fazer o que eles precisam, né? Dinheiro, tal, e armamento, né? Mas vamos voltar lá, Ednei, essas questões que você perguntou aí. Repete Inclusive, agora com o apoio dos Estados Unidos para bombardear o Irã, né? É a criança pequena que vai dar um tapa no grandão. Ele falou, pai, ó, irmão. Tá, mas a questão assim, Israel então tá lá batendo contra povo que tem pedra e pau, e agora foi batendo um povo que tem mísseis de longa distância. Como que foi chegar nisso? Pois é. Desde que colocaram Israel ali no meio. Na verdade, o Irã sempre mexe com ele também, né? O Irã Irã se você for colocar os persas antigos, eles também não são aquele povo bonzinho, né? Eu digo assim... Porque eles sempre foram expansionistas também. Mas os Estados Unidos sempre teve interesse geopolítico lá. Se você pegar as mudanças... Mas por isso que colocaram o Israel ali. Pra até barrar. Irã vem... Os persas, eles já dominaram tudo isso ali também. Porque se você for recordar, eu não lembro a data, eu acho que o Lobão talvez lembre. Teve uma época moderna no Irã, que tinha um presidente que era nacionalista, queria nacionalizar o petróleo. Né? E aí começou... Não, se eu não me engano, não é o Mossadegh? Dele. Depois... Antes do Shah, né? Então, eu não me recordo agora, mas depois a gente vê. E quando o cara começou a mexer demais ali nas coisas, também deu rolo. Aí colocaram o Saddam na época para controlar, né? O pessoal esquece, né? O Iraque, que também foi... Derrubaram o Saddam e tudo mais, foi colocado o Saddam lá para controlar o Irã ali. Exatamente, para barrar um pouco. Tanto que em 79 teve uma guerra Irã-Iraque terrível, que durou uma década. Foi então, uma guerra grande. O Irã também, eles sempre estão cutucando. Então, né? Porque ali é um território também rico, né? Em petróleo demais, e tudo, né? Demais. Mas voltando aos persas lá, os persas quiseram tomar a Grécia, quiseram tomar um monte de lugar, né? Mas mesmo assim, nesse ponto contra Israel, o que acontece? Israel é colocado ali, né? Já para barrar um pouco essa ânsia do Irã de expansionismo pelos norte-americanos e até para barrar a União Soviética na época. E desde que quando Israel tá ali, o Irã fala, ó, vocês não podiam estar aí. Cara, tem questão cultural, né, também, além da questão persa, o muçulmano xiita. Então. Ele é mais... E o Irã é xiita, né? Ele é mais... radical. Tipo assim, na verdade, ele não dá o braço a torcer. Não. Essa questão que você perguntou agora, uma das grandes preocupações dos Estados Unidos e até a comunidade de inteligência de Israel é que os caras foram fuçar com uma galera que morrer, tipo... Tamo de boa. Não, eles morrem e tá esperando 72 virgens. Outra coisa agora... E assim, só lembrando assim, o Irã declarou diversas vezes assim que não foram eles que começaram isso, mas eles que vão terminar, vai ser do jeito deles. É o que eu ia falar agora. Agora, desde ontem que os norte-americanos bombardearam Fordor lá e diz que destruíram as... Então, eles destruíram, podem até ter destruído, mas o urânio beneficiado, o urânio enriquecido, já foi retirado de tudo, então ele está bem guardadinho lá. Agora, uma coisa vai dar muito ruim. Eu não acreditava que a humanidade ia ter bomba nuclear novamente, mas agora vai ter. Porque os iranianos, depois dessa, cara, eles vão bombardear Israel com uma bomba nuclear. Pode demorar 20, 30 anos, mas eles vão jogar uma bomba nuclear. Pode esperar. Eles não desistem mais. Isso aí só serviu para acirrar o que eles já estavam, se é que estavam planejando uma bomba. Mas agora eles vão fazer. É que assim, né, apesar de tudo, né, a gente fala bomba nuclear e tudo mais, claro, a gente acaba falando mais pelo impacto massificado dela para quem não tem nada a ver com o conflito do que quem tem. Mas a gente tem hoje em dia bombas tão destruidoras, não tanto, né, Megaton e tal, mas você tem a Moab, que é a Mother of All Bombs e tal, que causam também... Mesmo rebento, entendeu? quase. Mas acaba sendo que
a questão nuclear lembra muito Hiroshima. Nagasaki. Até os alunos estavam perguntando as bombas e se a gente ia pegar, a gente disse, não, se soltar bomba nuclear lá em Israel, eles vão se matar lá, a gente não vai ter nenhuma consequência mais A gente séria. só vai sofrer com o inverno nuclear. Mas... Talvez. Depende da bomba, depende do tamanho. Eu acho que tem mais a ver com essa crueldade dos efeitos da radiação, né? Igual Sim. Se você vê as fotos do jato das crianças japonesas, né? Mas o ponto da radioatividade também, para a gente ter uma destruição do planeta, assim, o planeta não vai destruir, gente. O que pode acontecer é esse inverno nuclear se Estados Unidos entra do lado de Israel ali, como tá já, né? Irã vai jogar bomba. Jogou bomba em Israel, Estados Unidos entra, Israel tem bomba, joga Irã, Rússia, aí lá em cima, aí se arrebenta tudo. É que é uma questão... Aí vem o inverno nuclear, aí vem radioatividade, aí pode atingir a gente aqui. A gente tem milhares de ogivas, né? E é isso que o Lobão tá falando. Você não tem uma ogiva que vai soltar. Vai acabar o mundo, São milhares, São milhares. E aí você tem que criar uma warhead lá, como fala, é uma ogiva warhead, né? Que tem uma capacidade gigantesca para fazer um estrago, né? E aí tem que ter um avião que aguente, por exemplo, essa bomba que supostamente soltaram em Fort Down lá, né? Que é a bomba anti-bunker. Tem que ter um avião específico, porque ela tem mais de 13 toneladas lá. Então, o avião demora 30 horas para chegar lá. Então, assim, tem uma questão técnica mesmo que o Lobão coloca aí, né? Apesar da gente não ser especialista, depois a gente verifica na edição, né? Mas, de fato, é a reação em cadeia, um atacando o outro com várias bombas nucleares que pode atingir de alguma forma. Agora, eu acho engraçado que, assim, né? Beleza, quer criticar quem tem bomba nuclear e etc, né, ogiva nuclear. Mas a gente tem países aí, Israel mesmo, a forma que ela conseguiu a ogiva nuclear dela foi enganando os Estados Unidos. Entendeu? Tá. Então tem uma dúvida, assim, Israel tem ogiva nuclear? Tem. Eles têm programa nuclear? Tem. Por que o Irã não pode ter? Pois é. Porque é o Irã, né? Agora você pergunta, quem entrou, fora essa questão da Pérsia que o Lobão tá falando, quem entrou em mais guerra desde sua existência foi Irã ou Israel? Boa pergunta. Eu acho que foi Israel. Percentualmente, Israel é um estado muito novo. Então, e o tanto de guerra que entrou desde lá, essa questão da... Mas se você for voltar lá atrás também, Israel era um estado belicoso já, os judeus desde sempre. Mas eles colocam lá, é que os judeus se apegam ao Velho Testamento, que os povos estavam invadindo Judéia, invadindo Babilônia, invadindo, todo mundo invadindo. Não, eles também. E assim, tem outra coisa que a gente tem que lembrar de falar, né? Além dessa questão belicista, o Estado de Israel é um Estado belicista. Bastante. Ele surge armado. O primeiro Estado que vão lá, jogam, falam, é teu, pá, avião, tanque, tudo na mão dele já, entendeu? Até tropa treinada tinha. Mas a gente não pode esquecer que além dele ser belicista, o que ele fez até surgir uma resposta da Palestina, como essa questão no Hamas, o apartheid em cima da população palestina. Claro. Tem muro que divide o território deles lá, tem posto de controle. O cara sai daqui 5 horas da tarde de Maringá para ir para Paissandu, por exemplo, ele vai passar por 8 postos de controle onde ele é humilhado, onde ele é revistado, onde ele é xingado, né? Onde não respeita as tradições deles, né? Então, tem essa questão do apartheid também que eles criaram, né? Não surgiu do nada essa resposta palestina. Não, e assim, você falou de Israel ter nascido como Estado armado e armamento de última geração. Bastante. A gente viu agora no Irã que eles fizeram ataques de precisão, você vê assim imagens, o cara conseguiu lançar uma bomba dentro do apartamento de que o outro morava. Israel só erra quando é na Palestina, mas quando é no Irã, cara, ó... Não, eles erram. Certeiro, velho. Propósito, né? É isso que o desempenho Porque o cara tem condição de acertar um cara num apartamento isolado. Na Palestina eles acertam sem querer hospital. Sem querer lá na escola. Bomba. Inclusive o Irã ironizou isso lá, a hora que ele acertou uma construção civil, ele falou assim, que a gente recebeu informação que tinha tanques de guerra embaixo dessa coisa. O cara é fogo, cara. Mas a perspectiva agora todo esse conflito é que, na verdade, ele não é isolado, né? A gente não pode achar que é só uma questão do Oriente Médio. Na verdade, é uma velha ordem mundial se agarrando com tudo que tem para não surgir uma nova ordem. Esse que é o problema. Aí os norte-americanos estão
pra arrebentar com o que tiver pra arrebentar, que eles não querem largar o osso de Não, jeito. e o Irã já declarou que eles têm consciência que Israel tá sendo proxy dos Estados Unidos. Com certeza, não. Eles já prometeram, já juraram os Estados Unidos de morte, já. Eu acho que é uma relação simbiótica, cara. É um relacionamento É verdade. tóxico Tóxico. entre os Estados Unidos e Israel. Porque Israel se aproveita muita coisa dos Estados Unidos, por exemplo. Cada míssil que eles gastam de interceptor é milionário. Uhum. Cada míssil que eles soltam dos jatos para bater um drone de $3 mil é milionário. Sim. E eles sugam dinheiro em ajuda dos Estados Unidos. E mantém os interesses deles ali de investimento em tecnologia e tal dentro de Israel. Por outro lado, os Estados Unidos, igual o Lobão colocou, né? Colocou Israel ali para segurar a geopolítica deles. Então é um relacionamento tóxico, Tóxico. né? O Trump chama o Netanyahu de Bibi. Né? Me lembra muito um mandatário nosso aqui, que também trata carinhosamente outros homens, né? Tá, mas aí essa questão então dos Estados Unidos, porque o Trump entrou, ele tava querendo terminar uma guerra. E parece que ele vai começar uma. Não, ele começou uma das grandes agora. Tá tendo treta na base dele, né? Vai. Tá, Mas até você viu saiu... que ele não pediu nem a autorização pro Não, Congresso pra eu bombardear. até tava vendo aqui na Então, Folha de São gente. Paulo, acabou de sair que tanto democrata quanto republicano estão criticando e já estão falando impeachment. Não consegue, né? Ele é doido, né? Na verdade, ele tem uma base doida, né? Tanto é Ele que é doido. tentaram, né, punir ele pelas doido. atrocidades que ele fez no governo anterior e não aconteceu nada. Sim. O que é perto pra acontecer ali com os norte-americanos é uma guerra civil ali. Eu não vejo muita saída pra eles, não. Se eles quiserem tirar o Trump, né? Com impeachment, essas coisas aí. Mas o que se observa Agora... atualmente, ô Lobão, e isso tá sendo uma coisa curiosa, é que assim, o grande problema de você se tornar um deus pra uma galera é que quando Deus erra, eles ficam putos. Então agora, essa guerra no Irã, né, acho que a gente foi um ato de guerra, né, é guerra, apesar de não declarada, né, mas você pega ali caras que antes apoiavam o Trump incondicionalmente como o Tucker Carlson, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, já denunciando, falando, e o tal do Deep State, né, que eles têm uma paranoia, que é um Estado por trás do Estado, que maquia a ordem mundial, né, controla a ordem mundial e os interesses e tal, e que, né, o Trump ganhou com um discurso semelhante, falando que os Estados Unidos se ferrava da forma que se ferrava na economia, porque gastava muito mantendo essa galera no controle. E agora ele faz exatamente a mesma coisa, então tem muito cara criticando, e aí eles contrataram umas personalidades para falar, você nunca foi Make America Great Again, porque você critica o Trump, você nunca foi, então tá tendo uma cisão, tá ligado? Vai ter uma certa cisão, mas eu não vejo o Trump saindo do governo, não. Eu vejo essa guerra prolongando e acontecendo uma... Tá, mas prolongando, assim, Israel já disse que agora quer via diplomática. Eles não querem prolongar essa guerra. Agora eles querem... Isso é uma guerra de narrativas que a gente fica até confuso às vezes, né? Porque como começou tudo isso, né? Israel dizendo que Irã ia criar. Ia criar uma bomba. Você acha que se o Irã tivesse uma bomba nuclear, já não teria usado? Nossa, já tinha arrebentado com aquele Israel inteiro, coitado. E aí tem um apresentador estadunidense, eu não me recordo o nome dele agora, a gente coloca o trecho aqui, que é engraçado, ele fala assim, por que a gente atacou o Irã agora? E aí aparece um vídeo do Netanyahu e ele, meu Deus, o Irã então estava para conseguir uma bomba, disse Netanyahu em 2002. Começou em 1996. Então. Depois 2001... 2002, 2015, 2018, sempre a mesma narrativa, entendeu? And by next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. Iran is months away from having a nuclear bomb, says Netanyahu. In 2012. Seriously, why did we have to bomb Iran now? Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. Holy shit, that's why. Iran's only weeks away from having an entire arsenal of nuclear bombs, says Netanyahu. In 2015. Então, beleza.
Primeiro a gente tem ali a questão nuclear. Aí falaram, tentando atrair os Estados Unidos para a guerra, porque eles não aguentam, né? A resposta iraniana foi incrível, né? A gente vê a tecnologia que eles têm em balística, impressionou. Eu brincava com o Claudinei e com o pessoal de um grupo de política que a gente tinha, logo no dia seguinte do ataque, eu falava, o Irã não vai fazer nada, cara, estão se acovardando. Porra, espantou, né? Espantou. E aí começou com essa questão nuclear, depois, olha, vem Estados Unidos, a gente não aguenta sozinho destruir a bomba, o Trump vai, solta as bombas e parece que nada aconteceu, assim, houve danos, mas até o Pentágono agora admite que não destruiu, e agora a gente tem essa divisão aí, que uma das táticas do Trump e do Netanyahu é confundir para agir. Então, por um lado, e aí já não tem como saber, fala-se assim, não era uma troca de regime, a gente só queria acabar com o negócio nuclear, e a gente quer ir para meios diplomáticos agora. E por outro lado, o Trump falando no Twitter, que é até ridículo, né, velho? Parece uma criança de... Então ele deu... quinta série, ele escreveu no Twitter que atacou o Irã, cara. Não, e agora ele falou assim... Ele é louco, cara. Ele falou assim, porque ele não fala MAGA, Make America Great Again. Ele falou que se o governo iraniano não é capaz de fazer o MIGA, Make Iran Great Again, então talvez seja a melhor troca de governo. É uma criança da quinta série. Não, e obviamente eles estão jogando porque eles sabem que o Irã não vai agora voltar para trás. Não, o Irã não Eles volta já mais para declararam. trás, viu? Não volta para trás. Eles podem até Então, assinar assim, acordo, fazer um monte de coisa, mas tenha certeza que eles vão fazer essa porra dessa bomba aí agora. Eu penso assim, essa questão do Irã, né, há diversos relatos da inteligência israelense, estadunidense, que antes falava assim, né, Israel. É sempre a guerra de narrativa, a mesma que foi com a Ucrânia para convencer apoio à guerra, né, comprar apoio à guerra. Ah não, o Irã só tem mísseis para 3 semanas. Vocês lembram que a Rússia só tinha munição para 3 dias, né? Então. E agora que o israelense tá vendo lá, cara, caindo bomba, atingindo mesmo e tal, vai ficar delicado pro Netanyahu, né? Se é o suficiente para derrubar ele, eu não sei. Não, e assim, analistas políticos dizem que Israel só consegue manter a sua defesa por 12 dias. Que já tá falhando. Já tá totalmente no limite. Vulnerável, né? Ao mesmo tempo, tem analistas que dizem que Irã consegue manter por 5 meses isso sem com o estoque que eles têm. E agora eles podem continuar fazendo mísseis em larga escala e continuar. E se realmente os norte-americanos continuarem do lado de Israel, pode ter certeza que China e Rússia não vão entrar no conflito. Mas eles vão ajudar. Vão fornecer. Então, Paquistão... China manda grana para eles, empréstimo, eles compram um armamento da Rússia, que é pertinho ali para eles. Paquistão e Iêmen falaram Iêmen que se... vão conseguir financiamento com China e vão pegar bomba de... Na verdade, eu alteraria a sua lógica só no seguinte: a Rússia, atualmente, ela tá saturada com o mercado de guerra deles para o próprio conflito. Sim. Estão comprando da Coreia do Norte. O Irã fornece drone para a Rússia, né? E a Coreia do Norte pode fornecer. Pode. Inclusive a China tem armamentos drones e tal, que pode fornecer também. Eu não sei se a China vai querer se envolver direto. Não, mas já teve uns 3 aviões cargueiros da China que foram em direção ao Irã. Você vê que somem do mapa, sabe-se lá levando o quê? Ah, legal. Pra onde foi. E o Dmitry Medvedev, né, que já foi presidente da Rússia, hoje, acho que ele é hoje o primeiro-ministro, ou não mas ainda exerce um cargo de importância, deu uma soltada na mídia essa semana que falou assim, que a entrada dos Estados Unidos na guerra pode fazer com que outras nações sintam-se à vontade para dar as ogivas nucleares pro Irã usar. Então, você já pensou? Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Uma arma de dissuasão, né? É, o que a gente pode já pensar numa terceira guerra mundial aí daqui a algum tempinho, viu? Então, eu acho que, na verdade, alguns historiadores dizem que já é uma terceira guerra mundial, viu? Porque quando a gente teve Primeira e Segunda Guerra, no período que Hitler ataca a Polônia, ainda não era guerra mundial, lá no período. Mas pra gente que faz história, já era guerra mundial. Então, invasão da Ucrânia, esse ataque já é uma guerra... Quando você for estudar daqui a 50 anos, você vai falar, não, já estava ali, já era a terceira. Sim. Eu só acho que eles estão tomando cuidado, assim, né, entre aspas, muitas aspas, cuidado, porque como hoje em dia, né, o capitalismo, ele também tem as suas contradições, né.
como hoje em dia as cadeias de produção são unificadas, aí, globalizadas, eles optam primeiro para tentar fazer uma mudança de regime, como tentaram com o Putin, né? Até hoje a gente não sabe sobre aquele levante da Wagner, do Wagner Group, que foi até Moscou, mas me parece que eles antes tentam fazer uma mudança de regime. Israel, logo dias depois que ele tentou bombardear o Irã, ele hackeou televisões, né, para tentar falar, ó, vão à rua. Só que a galera foi para apoiar o governo. Claro. Então, se aquela narrativa diplomática for a real, é porque eles estão vendo que a mudança de regime não deu certo. Uhum, exatamente. Eles erraram ali no Irã, bem isso aí. O nacionalismo iraniano é o persa, né, cara? Os caras são milenar, né? milenar. Então é igual você entrar na China e falar, ó, vamos fazer pros chineses aí ficar contra eles contra eles. Não vai, cara. O russo não vai brigar com o russo, cara. Chinês, os caras se uniram, né, o Kai-shek e o Se Mao, uniu o comunista com direita, porra. pra derrubar o japonês. Então, você acha que eles vão... Eu acho que pode ter essa função, sim, de coesionar ainda mais a população. Sim, é igual o que certeza. tá acontecendo. Que você vê muita manifestação, né? O Globo não mostra. Não, mas os iranianos, eles estão... Olha, eu vou falar pra você, rapaz. Não, e é isso sim, por isso que eu acho que essa questão das vias diplomáticas, Israel e Estados Unidos jogando, sabendo que Irã não vai aceitar, porque assim, Não, ele como pode... você falou, é uma sociedade milenar. Eu acho que Foi até a primeira grande superpotência do mundo pela Pérsia, entendeu? Foi um grande império. E eles não vão, de repente, abrir mão da sua autodeterminação. Não vai, né? E ali tem uma questão também, né? Depois a gente coloca o mapa aqui. A Natália tá meio quietinha hoje, ela tá impaciente aqui, porque a gente fala de separar. É o machismo, né, Nath? É verdade. Mas você sabe que é porque você não tá, se quiser. Gente, tô de boa. Você podia ter vindo de burca, né? Isso é uma questão interessante que a gente também tem que levar em conta, né? O pessoal, vocês estão defendendo o Irã, não sei o quê. Não é, mas dentro de uma geopolítica mundial aí, você vê que são países que estão lutando por uma multipolaridade contra uma galera que quer segurar a faca, né, e o garfo na mão e não divide com ninguém o bolo. Então não é defesa do que tem de direitos fundamentais dentro do país ou não. Até mesmo porque eu sou da opinião que não se exporta direitos fundamentais. Você acha que exporta, Lobão? Você chega num lugar, entra dando bicuda e fala... Não. Pelo contrário. A cultura tua tem que ser respeitada, seja ela a cultura que for. E você, Natália, como mulher, o que você pensa em relação aí a essa cultura no Irã, por exemplo? A gente criticar Israel agora sobre a agressão, sendo que é um país, por exemplo, onde o patriarcado reina, tudo mais. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque é a mesma coisa que na internet, que você mais vê. A pessoa fala, vocês estão defendendo o Irã, mas no Irã você não pode ser, você tem que ir usando a burca, a mulher não tem direito. Mas, gente, a questão ali é outra. Quando você está falando do contexto de uma guerra, um contexto de geopolítica geral, você não vai pelas vias do individualismo. E pra mim esse discurso é um discurso individualista. E contar também que os muçulmanos estão lá agora, depois de 60, 70 ali. Porque antes as mulheres andavam de biquíni, normal, era uma sociedade tranquila. Quando entrou o Islã, aí que modificou, tá? E é uma mudança que acontece depois. Mas se você parar para ver, né, já que a gente abriu esse novo tópico, a mudança social, ela geralmente, se for pegar aspectos históricos, ela não vem pela pressão. Por exemplo, precisou bombardear a Alemanha Oriental para eles agregarem depois à Alemanha Ocidental? Não precisou, é uma questão de cultura. Cultura só se muda de dentro. Entendeu? De dentro dela, ela mesma se transforma. Não tem como você violentamente... Até o Império Romano entendia isso maravilhoso, porque eles iam, invadiam, pegavam imposto e deixavam os caras lá. Quer ser isso aí? Seja isso aí. A Pérsia passou por isso, porque quando Alexandre o Grande invadiu, ele fez exatamente Alexandre isso. Ele adotou a cultura exatamente. E foi criticado dentro dos gregos, porque ele adotou a tão ponto que ele passou a se tornar quase que um Exatamente. persa, entendeu? Pra poder conquistar. Mas é nesse sentido do que o Diego falou da questão da cultura, né, dela se modificar. Quando você fala isso, é num sentido de você se adapta à questão que você precisa do contexto daquele momento, não é? Não, o que eu quero dizer, por exemplo, você pega países como o Afeganistão. Os Estados Unidos invadiu, tacou bomba, matou muita gente, substituiu o governo. Implantou mudanças culturais, abriu Burger King e tudo mais, e etc.
o que aconteceu anos depois? Tiveram que sair, porque a mudança Não Sim, vingou. entendeu? Não agregou, porque você acaba criando um laço de rejeição com aquele É. pacote democrático, porque foi o que fez você perder seu marido, ou fez perder a sua esposa, seus filhos, entendeu? Como que você vai chegar e vai falar, ó, isso é democracia, se destruíram tua casa, estupraram as mulheres? A cultura é um negócio muito forte. Sim, você vê né? assim, Não tem o Irã, como uma sociedade milenar. milenar, né? Tem essa identidade cultural e ainda eles estão numa posição territorial privilegiada. Então, Porque é montanha de um lado, montanha do outro. Dá pra colocar o Entendeu? mapa depois. E você acha que esses caras, eles vão agora? eu quero me mudar, eu vou mudar, vou Não. Não, seguir. o que eu tava querendo dizer no sentido assim, do nacionalismo, né, e desse patriotismo, numa questão de fortalecimento da sociedade mesmo. Porque, me corrija se eu estiver equivocada, mas o governo atual do Irã, ele acontece num contexto dos Estados Unidos. Antes tinha um governo estabelecido ali, não era? E daí entra esse governo iraniano atual, que é um governo teocrático, né, baseado nesse nacionalismo, como uma forma de você combater esse governo marionete anterior. Isso. Então, o nacionalismo, por si só, ele é uma forma de você tentar reconstruir a sociedade naquele contexto. Não entrando no mérito da questão do que o nacionalismo é ou não, mas é uma base, sim. A questão, por exemplo, é que assim, né, o Lobo é um professor de história e eu faço história, né? E a gente tem uma das matérias que é didática da história. E daí, em didática, a gente vê exatamente o contexto da criação da história, a maneira que a didática da história ela é usada para que você... Como ela é usada em cada contexto. E daí eu li um texto uns tempos atrás que falava justamente sobre isso, sobre como ela era usada numa forma, no contexto do Brasil, antes da ditadura militar, durante a ditadura militar, pós-ditadura, na América Latina no geral, né? E essa questão do nacionalismo, isso, a escola, me corrija se eu estiver errada de novo, mas ela foi criada num contexto para você unificar a ideia de nação, né? Então, é num contexto ali, se eu não me engano, foi século XVIII, por aí? Ou é mais pra frente, não sei. Em relação ao... A escola, a instituição escola. Não, ela existe desde os jesuítas, Não, praticamente. Aqui no Brasil, mas você fala? eu falo na questão da Europa, na questão da Revolução Industrial, sabe? Sim. Nesse contexto de escola que eu tô falando, a escola moderna, que a gente conhece hoje em dia. Ela é um replicante ideológico, não tem como você Sim, é falar isso que eu tô não. querendo dizer. Que daí a questão do nacionalismo, ela é usada como viés de doutrinação social mesmo. Você construir essa ideia, essa identidade social. Que é uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil, por ser um país de tamanho continental, você tem isso a escalas de estados, além do contexto de nacionalidade geral. Então, o contexto daqui do Paraná é você se identifica como paranaense porque você tem uma junção de coisas que se identificam como paranaense. Não é só nascer naquele lugar. Até porque se você só nasce num lugar e você não tem questão de identidade, de se identificar com aquilo, o que aquilo significa pra você, né? Enfim, gente, me estendi demais. Então, mas eu acho que essa questão que você coloca é importante, porque isso acaba fazendo um link com o que a gente falou, porque quando você tem determinada cultura no seu país e você começa a importar a cultura de outro, o que você vira? Sim, você não tem cultura. Né? Exatamente. Você... Mas eu ainda, mesmo importando cultura, acho que a cultura nativa, ela permanece ainda. Mesmo que lá, em menor, mas ela fica enraizada, né? O Darcy Ribeiro ainda fala isso, tem um livro muito legal que todo mundo devia ler, que é o Processo Civilizatório. E de uma forma ou de outra, aquela natureza cultural de determinado lugar, ela vem à tona depois, mesmo que você foi aculturado, né? Eu acho que já teve isso até na ditadura, com a nomenclatura, por exemplo, até de veículo militar com nome indígena. Mataram os indígenas no Brasil, mas né, usava isso depois. Mas só pra fechar o que eu tava querendo dizer, eu acho que vocês entenderam, né, sobre a questão do Irã depois do atual governo, né, esse processo de transição, de ter usado esse nacionalismo que reflete até hoje, né? Então, sobre aquilo que vocês tinham me questionado antes, sobre a questão de uma sociedade patriarcal e etc., isso é tudo reflexo de um nacionalismo que se baseia numa questão anterior e que você retoma como forma de se reestabelecer enquanto sociedade, para você reconstruir essa sociedade. Caso vocês concordem comigo ou não. Enfim. É porque eles colocam, né, geralmente, eu não tô falando que é o que acontece no Irã, né, mas as religiões mais extremistas colocam o liberalismo do capital, né, que é esse liberalismo mais do individualismo, do prazer, do hedonismo, como uma degeneração. Então, sim, provavelmente quando o Irã teve a Revolução Iraniana e subiu essa questão da teocracia, eles devem ter
com quase 90% de certeza, utilizado o discurso de degeneração ocidental para se manter. Sim, Com que você certeza. usa isso pra aproximar, porque já faz parte da cultura, querendo ou não. Então você Sim. se agarra a esse discurso e potencializa ele pra Uhum. pra essa ideia de sociedade. É o que talvez eu esteja enganada, mas é o que os norte-coreanos fizeram lá e da forma que eles se isolaram tanto do resto do mundo, sabe? Sim. Pra combater um contexto onde eles estavam sendo. Pô, o que o Japão fez com a Coreia, tanto a do Sul quanto a do Norte, né? Porque elas não era uma só, gente. Sim. Elas não eram duas. Então, assim, ao nível de você quebrar um país no meio e fazer um se isolar tanto, e tá isolado até hoje, né? E se agarra nesses discursos. A China passou por isso quando tava se reerguendo da questão do paraíso, enfim. E você vê que tem tem uma espécie de retorno às tradições nos países que são muito influenciados pela cultura ocidental, né? Por exemplo, na Rússia, hoje você vê um movimento conservador muito grande surgindo, em outros países da Europa também, porque esse liberalismo extremado, aqui no Brasil a gente vê isso também. O liberalismo, ele é em si internacionalista também, né? Né? Por incrível que pareça, mas é. Mas ele O leva li- dentro dele o vírus da cultura Sim, ocidental, sim, né? sim. Tipo, e Ele aí é, extrema tudo. ele é internacionalista. Ele não Agora- é esse protecionismo que os norte-americanos estão utilizando agora e também nenhum nacionalismo. O liberal, ele é um liberal. O liberal em essência, lá do Adam Smith, o cara que é liberal mesmo, do Ricardo. Sim, Esses sim. caras, eles são diferentão, né? Tanto que a grande briga que tinha ali no século XVIII, XIX era conservador contra liberal, É. entendeu? Como é nos norte-americanos até hoje, um pouco diferente já. Mas né? hoje Hoje já ficou meio... por exemplo, os conservadores adotam o discurso liberal na É. economia, mas que é o Estado agindo na vida privada, como aqui. Né? Exatamente. Agora, o que a gente não pode esquecer de falar, já que já falou do Irã, só para encaminhando para encerrar, e aí a Natália pode dar um ponto de vista dela também, porque envolve essas questões mais do identitarismo, né, e tal. Israel, tampouco é uma democracia. Eles têm lá, se eu não me engano, um judiciário religioso. Eles têm, por exemplo, essa questão da Grande Israel, que invoca a questão religiosa, né, essa questão da Bíblia, e eles usam determinadas especificidades do liberalismo para falar que eles são uma democracia. Por exemplo, não matamos gays têm direito aqui e tudo mais. Mas mata palestino a rodo, né? Então, tipo assim, você pode ser gay. Eu duvido que se for gay palestino vai ter os mesmos direitos, né? Mas então ele pega esses elementos do identitarismo, aplica lá pra falar, nós não somos bárbaros como o resto do Oriente. Sim. Ele E aí- pinta os árabes como bárbaros, né? E aí tentam Sim. conquistar a opinião pública ocidental do tipo assim, a gente é o único civilizado aqui e apoia a gente. Conquistaram uma galera aí. Então aí os evangélicos não vê isso, cara? Eu vi uma foto muito legal de um evangélico numa passeata pró-Israel ali. Tinha uma foto assim, ó. Tá, Jesus e não sei o que lá, e a bandeira de Israel. Jesus é o nosso Senhor, uma coisa assim, Jesus salva. Nas costas, amarrado com a barreira, com a bandeira de Israel. Não, tem uma bandeira de Israel que é a estrela de Davi na bandeira LGBT. Eu vou chegar lá na passeata evangélica com ela. O governo de Israel defende essa aqui também, ó. Então, Né? do aborto. Não, eu não sei como que funciona lá, sinceramente. Você sabe? Não, se tá eu legalizado? sei que é legalizado o aborto, não sei em que condições, Ah, tá. mas ele é permitido. Então tem muito essa questão também da cultura que eles utilizam lá de maneira muito inteligente, né? Eles são muito inteligentes em utilizar O judeu, as o culturas, judeu, né? Mas é ele é um povo que soube ganhar dinheiro nesse planeta, E gente. acho que começa estudando já, né? A criança é obrigada a ler o Torá, tem que decorar o Torá, né? Tem essa tradição da rigidez educacional ali, né? Uhum. Né? Tanto que tecnologicamente eles são bem avançados, né? São, mas os árabes Os e os árabes- persas os também, persas cara. também, os Inclusive, os Estados Unidos têm um problema em diferenciar que o Irã não é árabe. Você viu o as Irã não é- autoridades deles? Irã não é árabe. Até Tem quando que o filho avisar. da puta foi ser nazista, lá um dos caras dos Estados Unidos pegou e falou assim, postou uma mensagem assim, de um rabino. 1 milhão de árabes mortos não valem a unha de um judeu. Aí falando, temos que acabar com o Irã, não sei o quê. O Irã é persa. Então, o Irã é persa. É que eles confundem, eu acredito que eles confundam por causa do Islã, né? Ah, mas tem Islã na... Então, no tem Islã Saara, na né? Nigéria.
Então, A Etiópia tem judaísmo. Então, é só que eles acham que por estar ali perto da Arábia, sei lá, eles confundem. Não, mas é de uma ignorância total, né, cara? Os caras não vão Eles estudar não é um outro pouco povo, antes. eles são outro povo, gente. Avisa os caras lá que o árabe é um povo, persa, inclusive a Arábia Saudita e a Pérsia, o Irã, eles não se dão, bicam. Religiosamente e etnicamente, né? Eles não se bicam, não. Não é sunita, eu acho. Sem contar as reservas de petróleo que cada um tem, que faz eles meio que entrarem em conflito. Falar na reserva de petróleo, acho que não vai dar nem tempo de a gente falar, mas agora os caras querem fechar o... Fechou. Falaram que iam Fecharam. O Irã fechou O parlamento o estreito iraniano de- autorizou. Hã? O parlamento iraniano autorizou o fechamento. Autorizou, já vai Mas eu fechar. acho que precisa de mais uma etapa, Precisa pelo mais que eu uma lembro etapa. lá. Vai fechar. Vai se fechar, né? Aí é usar etanol, galera. Porque aí vai falar que a gasolina subiu por causa do Lula e foi por causa do Trump. Então, mas aí quem que tava pedindo ajuda pra China e pra Rússia pra não fechar lá? Os Quem Estados mesmo? Unidos. Olha, O Mark Rubio. Mark Rubio. Mas ele joga bomba, arrebenta com o Irã e quer que o Irã faz o quê? Não, e quer pedir ajuda logo pra China e pros Estados Unidos. Não. Aí, inclusive, esse Mark Rubio levou, eu acho que foi ele, e levou uma fumada da porta-voz da Rússia, porque ele chegou lá e ele falou assim, inclusive não é interesse da Rússia e da China que o Irã tenha programa nuclear e tal. Quem falou? Aí essa porta-voz pegou e falou assim, ele não citou o cara, falou assim, essas pessoas que falam no local de outras, como se fossem representantes do interesse do país, tem que calar a boca. Porque não sabe o que tá falando. A gente é a favor, sim, do Irã ter um programa de nuclear civil e pacífico. Entendeu? Então, eu não sei, cara, o que acontece nos Estados Unidos. Parece que tiraram o remedinho da galera de lá. Eles ficaram Cara, malucos. eu acho que nunca teve tão doido assim. O Reagan era doido, mas não era Mas tanto. ele não era doido, não. O Reagan, tudo bem. o Reagan, o louco, ele foi pros norte-americanos ali. Mas falava umas coisas assim também, Não, e aí ele mandou invadir a embaixada do Não, Irã, ele era um conservador, óbvio. Mas perto do que a loucura do Trump. Não, e assim, o próprio Steve Bannon, que foi quem criou o Trump, tava contra isso. Então, A parada mudou já, pra você ver. Os caras eles vão de acordo com a maré, bicho. A Natália tinha sugerido aí também, num próximo a gente pode fazer mais sobre a Palestina, né, Nath? Então, já passou 50 mil mortes aí. eu acredito que seria muito interessante. Assim, a gente quis falar sobre isso agora, porque o assunto tá em alta, Tá mas quente, né? eu acho que falar só sobre a Palestina é muito importante, porque como a gente falou, são mais de 70 anos de genocídio, de invasão no território, ocupação e extermínio sistematizado, né? Então eu acho muito importante a gente fazer essa releitura histórica em outro podcast, mais aprofundado do que a gente falou aqui, e falar sobre o que está acontecendo nos últimos 2 anos especificamente, né? Que esse conflito está cada vez mais televisionado, né? Eu acho que a Palestina ela vai ter um grande problema daqui a uns 20 anos, que vai ser o Irã. Eu acho que eles criaram Israel tá... Se você ver o que iraniano fala, rapaz, Israel tá com os dias contados, viu? 30, 50 anos aí. Mas do jeito que o Netanyahu... Eu queria viver uns 100 anos pra ver o que vai virar. Do jeito que o Netanyahu tá atuando, cara, eles estão conseguindo toda o apoio que se construiu na Europa, no Ocidente, a favor de Israel agora, tá destruindo o tanto de manifestação que você tem em países como a Inglaterra, né? E não são manifestações antissemitas, são contra esse genocídio, né? Então eles estão construindo uma forma que eles vão virar um páreo internacional mesmo. Exatamente. E só lembrando aqui, já que a gente, né, tá encerrando, essa semana agora de julho, primeira semana de julho, as organizações progressistas, né, os partidos de Maringá e etc., e os independentes estão organizando uma semana em defesa da Palestina, né? Vão ter atos culturais durante a semana, finalizando daí no último dia com uma passeata, né, em defesa da Palestina. Eu não podia deixar de esquecer isso. Procurem os partidos que vocês são mais próximos, ou venham perguntar depois no chat sobre a data e tal, tá? Porque é importante. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a questão? Vamos encerrar com a musiquinha de novo. Bum, bum! Bum, bum, Tel Aviv.